A que ponto a imprensa pode chegar na desesperada tentativa de sabotar o Brasil? Como disse Emílio Odebrecht em seu depoimento, a imprensa é cúmplice de toda a roubalheira da era petista, pois sabia de tudo e permaneceu calada. Importante que haja compreensão disso, isso é uma realidade. Não, a gente captou. E a própria imprensa, vamos botar claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. E fica agora com essa demagogia, me perdoe, eu realmente, eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa. Trocou os bilhões que recebeu em benesses do governo pelo completo silêncio e ajudou os criminosos travestidos de governantes a saquear e humilhar o país. O que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa. A própria imprensa. A imprensa toda sabia de que efetivamente o que acontecer era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Muita atenção ao que está acontecendo. O presidente da República é formalmente Jair Bolsonaro, mas parece que não é ele quem exerce o poder de fato, e sim seus filhos, diz o editorial do Estadão publicado ontem. Intitulado Filhocracia, o texto que representa a opinião do Estadão acrescenta: Jair não é bom pai, não soube ensinar a seus filhos os limites de comportamento que devem respeitar. E os meninos não são bons filhos, não percebem que, agindo trafegamente, podem comprometer a presidência do pai. O editorial do Estadão agradou muitos sites carniceiros que estão sempre apostos para difundir qualquer matéria que beneficie a maléfica esquerda. Blogs petistas que perderam a mamata que recebiam dos governos do PT e não perdem uma oportunidade de atacar Bolsonaro replicaram o texto. Até o antagonista entrou no bonde do caos e também fez questão de compartilhar o artigo. A imprensa sempre age em bando, simultaneamente. Também em editorial publicado ontem, o Globo diz logo no subtítulo que os filhos do presidente causam mais prejuízos à imagem do governo do que toda a oposição. Não há registro de grandes casos de sucesso quando laços de sangue pesam mais que currículos como passaporte de entrada em palácios, acrescenta o jornal. O mal-estar não existiria e o assunto poderia ser tratado pelas vias normais para casos do tipo, se um filho do presidente não tivesse acesso a todos os contatos feitos com o pai. Diz o Globo sobre o imbróglio envolvendo Carlos Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. O editorial do jornal O Globo também foi replicado com entusiasmo pelos raivosos blogs petistas. Isto não é novidade. Conforme publicou o site Renova Mídia semanas atrás, o blog petista que recebeu dinheiro sujo de propina durante o período em que o país foi governado pelo PT admitiu que a empresa do falecido Roberto Marinho agora é uma de suas fontes de informação contra o governo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, não parece estar incomodado com este tipo de matéria. Me divirto com notícias do tipo: militares não querem filhos de Bolsonaro por perto, ou Bolsonaro nomeia amigo para o governo. Nada como viver na realidade. Chato é que o Brasil fica em segundo plano para este tipo de imprensa, mas bons e ruins profissionais há em todo lugar, publicou Eduardo em seu Twitter. Já Carlos Bolsonaro esbravejou contra as tentativas de sujos e desesperados setores da imprensa de criar intriga entre os filhos do presidente e o governo. A nova estratégia dos sujos e desesperados setores da imprensa é explodir de dentro para fora, tentando criar intriga entre os filhos do presidente e os bons generais. São uns porcarias quem fazem parte disso. E continuou em publicação no Twitter feita ontem. Faço uma pergunta para simples reflexão. Por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo, sou isso. Se me calo, sou aquilo. Não se deixem levar por quem sempre escravizou suas mentes. Estão desesperados, pois não têm mais o que é dos senhores. Todos nós sabemos que estamos em meio a uma guerra e que a poderosa escória midiática vai fazer de tudo para tentar derrubar quem os ameaça.
Também devemos ter cuidado com alguns formadores de opinião que se dizem de direita, mas são inocentes, ignorantes ou agem de má fé, não perdendo uma oportunidade de desinformar seus seguidores ao entrar no jogo da esquerda, replicando e dando voz às tentativas sórdidas de desestabilizar o governo. Esses elementos são iguais aos urubus carniceiros de grande parte da mídia e não merecem nenhuma credibilidade. Bolsonaro, agora recuperado da tentativa de assassinato que sofreu, terá que dar um puxão de orelhas em qualquer um de sua base que insista em conflitos públicos. Afinal, a imprensa tentará usar qualquer palavra mal colocada de qualquer integrante do governo ou familiar do presidente para criar um factoide com o único propósito de sabotar o governo. Essas intrigas inúteis ameaçam a governabilidade. Os deuses do mercado ficaram encantados com a promessa do superministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma da Previdência vai gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. A tendência é que ela seja aprovada, apesar das longas polêmicas que enfrentará no Congresso Nacional. O destravamento da economia brasileira é condição que tende a seduzir parlamentares e investidores a apostarem no governo. Trata-se de psicologia política econômica. Pergunta básica: um governo com tamanho potencial de sucesso pode ficar refém de intrigas entre os diversos grupos que o compõem? Claro que não. É impagável o preço do dia perdido com o desgaste inútil causado pelo conflito público entre o secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e Carlos Bolsonaro, o filho que cuida da comunicação virtual do presidente da República. Jair Bolsonaro tem a responsabilidade de impedir que esta guerra e outros conflitos imbecis tenham prosseguimento. Tamanho desgaste é incompreensível. Alvo permanente de intrigas extra e intrapalacianas, o vice-presidente Antônio Hamilton Mourão, mais uma vez, demonstrou que pode atuar como uma voz de conciliação e equilíbrio para forçar os grupos em torno de Bolsonaro a entenderem que não têm o direito de sabotar o governo Bolsonaro. Mourão deu uma entrevista ontem acreditando que Jair Bolsonaro vai dar uma ordem unida aí nessa rapaziada, referindo-se aos filhos Carlos, Eduardo e Flávio, mas também aos demais geradores de intrigas. O vice Mourão antecipou o que acontecerá. O presidente vai conversar com o ministro Bebiano e acertarem os ponteiros. Ficou claro que cabe apenas a Bolsonaro pôr fim às intrigas inúteis e perigosas para a governabilidade e para as ambições do presidente e seu grupo, principalmente os militares e os tecnocratas da equipe econômica, que em algum momento ainda vão quebrar um pau previsível. A confusão de agora não compromete o futuro, sobretudo a aprovação da reforma da Previdência, do jeito que for possível. No entanto, todos nós sabemos, Bolsonaro terá que estabelecer limites para a natural influência dos filhos no governo. O presidente também terá de criar um staff com visão e vicência estratégica para prevenir crises no próprio time, matando as intrigas no nascedouro. Se não tomar essas duas atitudes, o fogo amigo poderá oferecer altíssimos riscos ao governo. Pois, por incrível que pareça, a grande mídia, cúmplice da traição à pátria praticada pelo PT, ainda tem poderes para manipular massas e até, repito, formadores de opinião que se intitulam de direita. Uma coisa é certa: Bolsonaro fará substituições no seu time nos 100 dias de governo. Quem não conseguir cumprir metas estabelecidas será convidado a sair. Tem ministro que mal conseguiu desenhar metas factíveis. Há grupos demais agindo de forma mediocremente simplória. Em gestão pública, ser classificado de simplório é pior do que ser chamado publicamente de incompetente, ou de outros xingamentos mais pesados e impronunciáveis. É realmente uma transformação brutal de pensamento governamental, pois nos governos anteriores, quanto mais incompetente e corrupto o ministro fosse, mais prestigiado e homenageado pelos presidentes era.